Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui, uma honra, na Universidade de Alfenas com o professor Marcelo. E ele é doutor, professor doutor em acupuntura aqui pela Universidade de Alfenas. Eu queria que ele contasse um pouquinho, eu tô aproveitando, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Eu estou aproveitando aqui com o professor para a gente conversar um pouquinho sobre o mecanismo de ação, sobre estímulos. Ele tem muita pesquisa nessa área, publica um dos maiores pesquisadores, publicadores de artigo, um dos maiores, não? Do Brasil? Não. Na acupuntura a gente tem algumas contribuições importantes. E aí eu falei, não posso perder essa oportunidade de estar conversando com ele aqui. Marcelo, você pode conversar um pouquinho, explicar um pouquinho pra gente de como é que funciona? Por exemplo, eu tô aqui com o meu estímulo no meu pavilhão auricular. Como que isso acontece no organismo? O que você tem você tá vendo de pesquisa, de estudos aí, falando sobre esse estímulo? Na acupuntura, tudo é receptor. Certo. Então, uma vez estimulado o receptor, a gente evoca uma resposta neuroendócrina. Então, assim, de forma semelhante à acupuntura sistêmica, na acupuntura auricular, a área é menor, mas você vai fazer o estímulo naquela região e vai levar à liberação de algumas substâncias que são produzidas endogenamente. Por exemplo, nós temos os opioides endógenos, né, que atuam nos receptores opioidérgicos e que vão produzir as sensações de alívio de dor e a melhora da condição física geral. Nós temos também a liberação de serotonina, que também é importante, que vai ajudar a melhorar o sono, diminuir a dor também, melhora o bem-estar. Então, assim, do ponto de vista de resposta, tanto sistêmica quanto auricular, é um receptor sendo estimulado e a resposta do organismo, né, aquela resposta ao estímulo do receptor. Certo. E assim, uma dúvida que surgiu aqui num bate-papo que a gente estava tendo foi sobre eletro. Tá, e a eletropuntura? Ela atua da mesma forma? Ela age em outros receptores? Então a gente estava conversando sobre isso, porque existem muitas pesquisas sobre esse assunto, mas o que você pensa a respeito? Como é a tua maneira de ter a visão em relação a isso? A linha do professor Han, que é um chinês pesquisador famoso na área, ele divide a eletroacupuntura em dois tipos de frequência, chama de baixa frequência e alta frequência. Então, baixa frequência vai de 2 a 10 Hz e alta frequência de 80 a 120 Hz. Normalmente a gente define baixa frequência como 10 e alta como 100. Por que existem esses dois tipos de frequência? Porque as respostas elas são diferentes, tanto para baixa quanto para alta frequência. A baixa frequência, como eu falei, ela é mais dependente de opioides. Então ela é muito boa para dor crônica, ela atua em respostas importantes para dor crônica, enquanto que a alta frequência ela é mais liberadora de serotonina e noradrenalina. E aí a resposta ela é melhor para dor aguda e atua bastante também em dores incisionais, mais situações agudas, a alta frequência. Então, e quando eu penso, vamos dizer, ele é um sistema diferente da minha eletroacupuntura? Não, o caminho é meio semelhante. Assim como na acupuntura a gente executa o estímulo na periferia, na auricular é a mesma coisa. O ponto ele vai ser o receptor, né, que você vai estimular e vai evocar uma resposta endógena. Isso, do ponto de vista de neurofisiologia, atua principalmente na substância isenta periaquedutal, que é a opioidérgica, então a baixa frequência, e a alta frequência ela atua se chama locus coeruleus e núcleo magda-Raf, que seriam dois outros núcleos, né, que são responsáveis então pela liberação, o núcleo magda-Raf da serotonina e o locus coeruleus da noradrenalina. E aí esses dois caminhos diferentes, né, eles atuam também em tipos de dor diferentes, em condições patológicas diferentes também. Olha só, gente, que legal, que interessante, que importante a gente saber disso, até para não ficar falando, né, da acupuntura ou não acreditando na auriculoterapia. E o professor Marcelo, ele escreveu um artigo que ganhou um prêmio. Você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso? Posso. Nós escrevemos um trabalho que foi uma continuidade do que a gente está fazendo no doutorado em Ribeirão Preto
E esse trabalho foi o uso da acupuntura na dor incisional. Então a gente usa modelo animal, né? Então a gente pegou um animalzinho, um ratinho, fez uma incisão na pata dele e tratou com uma acupuntura antes de fazer a incisão em um grupo e no outro grupo depois de fazer a incisão. E a gente conseguiu uma resposta importante antes da incisão, e aí a gente demonstrou um efeito que é chamado de efeito pré-empitivo, que é um efeito onde você, antes de executar uma situação dolorosa, inflamatória, fazendo o uso da acupuntura, a gente conseguiu diminuir a dor do animalzinho. E isso foi publicado em 2016, numa revista importante, né, da área, e aí nós ganhamos o prêmio como jovem pesquisador, eu e a minha esposa Josi, e aí em 2016, em novembro de 2016, eu fui lá para receber o prêmio, eu fiz uma apresentação no simpósio deles, e foi bem importante para nós, assim, foi bem interessante. Ainda mais como Brasil, né, representando o Brasil. E acupuntura, falar de acupuntura para chinês, né? Com certeza. Foi bem interessante, bem legal. Que legal, hein? Parabéns. Obrigado. Que legal, né, gente? A gente poder estar vendo o Brasil aí se destacar em áreas de estudo e tudo mais. Ainda mais acupuntura, Ainda mais acupuntura. Então tá bom, professor, muito obrigada pela sua palavra, Obrigado pelo convite. Imagina, o seu conhecimento aqui só enaltece nosso vídeo. Gente, muito obrigada. Se vocês gostaram, quiserem compartilhar, compartilhem com seus amigos, ok? Se inscreva aqui no canal que a gente pode estar trazendo mais pesquisas, mais entrevistas para vocês. Até breve. Tchau. Tchau, tchau.